Herbert de Souza, mais conhecido como Betinho, é desse grande companheiro combatente pelos direitos humanos que nós vamos falar hoje. Natural do norte de Minas, ele nasceu em 1935, teve uma infância muito difícil, principalmente a uma doença hereditária genética que ele tinha, chamada hemofilia. A hemofilia impede que o sangue coagule. Em quadros mais leves, o ferimento só não fecha quando você se machuca, já é um complicador. Em casos mais graves, você começa a ter lesões um pouco sozinho, porque ao se mexer o seu corpo ele tem pequenos ferimentos normalmente. Então é uma doença que debilita muito o portador. Apesar disso, ele teve uma vida muito ativa, se dedicou à sua formação, formou-se sociólogo na Federal de Minas Gerais e se dedicou desde muito novo a lutar por um país melhor. Ele ajudava no governo do João Goulart, era um defensor das reformas de base, principalmente da reforma agrária. Quando começou a ditadura militar no Brasil, em 64, ele precisou ir embora para não ser preso ou morto como muitos dos nossos companheiros. Mesmo fora do Brasil, ele continuou lutando por democracia. Ele, inclusive, é citado na música O Bêbado e o Equilibrista. Com certeza você já ouviu ela. Essa aqui, ó. Que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora. Betinho é o irmão do Enfio. Enfio é um cartunista muito famoso também. Bom, com a anistia, ele volta para o Brasil. Se você não sabe o que foi a anistia, procura nos áudios anteriores aqui na playlist, nós já falamos dela. Aqui, ele se dedica primeiro a lutar para que a gente possa voltar a ter democracia. Mas o que é democracia? Muitos entendem isso como só o direito de votar. E o nosso companheiro lutou para que as pessoas pudessem votar, mas ele não lutou só por isso. Talvez a luta que tenha tornado o Betinho mais conhecido tenha sido a luta contra a fome. Ele foi um dos principais proponentes da ação pela cidadania contra a fome, que a partir de 93 se dedicou a combater a pobreza extrema no nosso país através de uma rede nacional de solidariedade. Com isso, eles conseguiram chegar com cestas básicas e alimentação a mais de 20 milhões de companheiros. Veja que coisa importante. Se você nunca passou fome, talvez você não entenda o significado disso. Quem já passou com certeza entende. A fome é um negócio tão terrível porque ela não se atém, não te ataca só no momento que tu não tem o que comer. Ela ataca principalmente na perspectiva. Se você não sabe se vai comer amanhã, toda a sua vida se pauta por fugir desse monstro, desse fantasma que é a fome. Então, como pode haver democracia? Como pode haver um pensamento político de um futuro de um país se você não tem segurança sequer se vai jantar? Pois bem, a vida de Betinho era em nome dos direitos humanos e pela democracia na sua completude. O companheiro teve contribuições também no campo da formação política. Quem é do setor de formação do MTST, quem é do MTST, com certeza conhece o Manual de Análise de Conjuntura do companheiro Betinho. Bem, ele, para conseguir se dedicar tanto e ser tão ativo, ele fazia transfusões de sangue para lidar com a hemofilia. Falei dela no começo do áudio. Numa dessas transfusões, ele pegou HIV. HIV hoje nem tanto, muito por conta da luta dele, mas no passado era vista com muito preconceito na nossa sociedade. Achavam que só tinha HIV quem fazia coisa errada. Achavam que HIV, de você chegar perto e respirar perto das pessoas, você já pegava HIV. Então as pessoas, além de ter o vírus, tinham que lidar com a estigmatização social. Betinho, então, contribui muito para esclarecer na sociedade o que era o HIV, como que pegava, como ele agia no corpo e como você podia lidar com essa situação sem aumentar o problema nas pessoas. Ele acaba falecendo
por complicações do HIV. Mas a sua contribuição no campo da democracia, no campo na luta contra a miséria e no campo do esclarecimento do que é o HIV foram decisivas para a nossa sociedade. O seu exemplo continua com a gente aqui até hoje. Muito obrigado, companheiro Betinho. MTST, a luta é para valer.